Boa noite! Vamos aguardar uns minutinhos para o pessoal ir chegando, para a nossa convidada ir chegando aqui também. Deixa eu dar uma ajeitadinha. Agora foi. Boa noite, meus amores! Tudo bem? Karen, Gabi, Má, Alê, vocês estão bem? Hoje a gente vai conversar aqui com a Manu, vamos bater um super papo com ela, né? Várias dicas aí para quem trabalha com emagrecimento, para quem quer ter sucesso aí nessa área. A Manu foi a nossa premiada, né, do nosso evento de segunda passada, né? Muito merecido. A Manu é uma profissional maravilhosa, né? Todas que estiveram ali, todas que estão dentro da Leve com a gente, né? São todas muito maravilhosas. E hoje a gente vai bater um papinho com ela e com a Van. Vamos esperar elas entrarem aqui. A Manu tá aqui. Você solicita a entrada, Manu? Vê se você consegue solicitar aí. Van, tá aí? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Convidar para participar. Pronto. Oi, oi. Oi! Tudo Tudo bem? bem? Deixa eu arrumar Tudo, aqui. e você? Tudo bem também, graças a Deus. Então tá bom. Esperava entrar. Tá bom. Entrou. Oi! Oi, oi. Oi, Tudo oi, bom, oi, Van? oi, ótima noite. Boa noite, mulheres. Boa Incríveis. Estou mais noite. nervosa agora do que a primeira live que eu fiz contigo, Val. Olha, eu falei assim pra Manu, Manu, imagina que você está no bate-papo com as amigas, que é isso, né, gente? É verdade. Pessoal, hoje a live vai ser realmente esse bate-papo, mas em todo bate-papo, né, a gente com certeza tem a identificação com essa mulher ainda maravilhosa que está aqui, né, que é o nosso primeiro lugar aí do evento da Metamorfose Leve, borboleta diamante, né, eu sempre confundo. E então eu e a Marina, assim, a gente está muito feliz, muito honrada de ter você aqui. E eu mais ainda. Mais ainda. Né, Má? Com certeza. Tava falando mais cedo, né? A Manu aí ganhou essa premiação, esse reconhecimento, porque realmente foi super merecido, né? Então, hoje a gente quer saber, né? De tudo Hoje a aí, gente quer saber tudo. todos os segredos e o que a gente pode passar aí, né? De dica, de conhecimento para quem está começando, para quem já está dentro né, da leve, do emagrecimento, para quem quer chegar no emagrecimento, porque você entrou sem antes ter trabalhado com nenhum outro método, não tinha tido contato ainda com o emagrecimento. E Exatamente. então, assim, é uma grande inspiração, né, para quem aí está querendo também começar. E para quem está Muito feliz. começando. Fico muito feliz mesmo, viram, meninas. Eu não esperava mesmo, né, pelo prêmio de primeiro lugar, né? Não esperava ficar nem entre as três, porque estava concorrendo com tantas mulheres incríveis que trabalham com emagrecimento há quanto tempo, né? Então, para mim foi uma surpresa realmente, assim. E queria compartilhar com vocês também que o lema, né, da Leve, que juntas somos infinitas, eu carrego sempre junto comigo, porque bate muito
com a minha ideologia, sabe? Com o meu estilo. Eu sempre prezei muito por equilíbrio, sabe? Por igualdade. E nunca, né, me achei melhor do que ninguém. Só que pensando, por exemplo, no sentido de que todas as mulheres, se todas as mulheres elas tiverem, né, o mesmo nível de conhecimento, nenhuma mulher, na verdade, vai aprender, entende? Ela não vai evoluir. Então, por exemplo, quando vocês reconhecem um grupo seleto de mulheres, né, pelo nível de inspiração, na verdade, que essas mulheres promovem, o que que acontece? Essas mulheres, elas vão acabar auxiliando no crescimento, no fortalecimento dessas outras mulheres também. Então, por isso que a metamorfose acontece, entende? Então, eu me sinto assim, ó, lisonjeada mesmo de estar aqui com vocês e de ter ganhado esse prêmio. Linda. Obrigada. E é bem isso que você falou mesmo. Cada uma está no seu tempo, cada uma está na sua Exatamente. jornada. E conforme a gente vai evoluindo, o nosso maior propósito, né, meu aqui da Van e agora de vocês, também de cada uma de vocês, é dar a mão, né? Dar a mão para trazer essas mulheres para o nosso lado, né? Entregando conhecimento, ajudando, né? Entregando todos os segredos sem guardar nada para gente. E é isso, cada um tá no seu momento de metamorfose, né? Algumas estão lá na lagartinha ainda, outras já estão dentro do casulo, processando, e quando a borboleta voa, é como se ela estivesse pronta aí, né, para voar e para trazer inspiração para outras passarem por esse processo. Então, isso tem muito a ver com colaboração, né, ao invés de competição. Exatamente. Não é uma competição, é uma colaboração onde todo mundo ajuda, né? Todo mundo ali dentro, e a gente vai trazendo as pessoas que estão começando, que estão nos processos, né, mais iniciais. E isso não é ser melhor, que nem você falou, ou ser pior, ou tá na frente, ou tá atrás. Não. É simplesmente cada um tá no seu tempo e no seu processo. E aí a gente vai cumprindo a nossa missão de ir trazendo e apoiando e unindo, né, a gente cada vez mais. Porque é isso que nós mulheres precisamos, de união, de acolhimento, de colaboração, né, de uma olhar para a outra e falar assim, não, vem cá que eu te ajudo, né? Exatamente. Eu tô aqui hoje, mas você também pode estar junto comigo, né? Você vai aprender nessa jornada e vai estar aqui comigo também. Então, isso é muito importante. É o que a gente quer, né? A gente vê que o nosso ambiente de trabalho, acho que, né, muitos outros, é muito competitivo, né? A gente esquece, né, do todo. Tem muitas mulheres que pensam assim ainda, né, Marina? Tem muitas mulheres que pensam assim ainda. Porque a cultura que a gente vive carregou isso, né? Ensinou a gente a viver nesse tipo de competição. Mas eu acho que a gente está vindo para trazer um pouco mais de leveza para tudo isso, né? Para cada um se olhar porque a gente está sempre se culpando, né? Às vezes eu vejo a Manu lá em cima, eu fico me culpando por não estar, né? Ai, mas eu não sou igual, então eu não vou conseguir. A gente está sempre carregando uma culpa. Então a gente tem que entrar num lugar de inspiração, né? De olhar para a Manu e falar assim, nossa, o que será que ela fez para estar ali? Eu tô aqui, mas eu também tô fazendo outras coisas e talvez eu possa me inspirar no que ela faz para poder também chegar onde eu quero, né? Então isso é muito importante. Exatamente. Obrigada. Acho que tem muita gente aqui, né? Estamos aí com quase 30 pessoas. Quem é a Manu? A Manu é uma mulher muito, muito dedicada, muito estudiosa, que corre muito atrás das coisas que quer e que é muito grata, na verdade, por tudo que aconteceu na vida. As coisas boas e as coisas ruins também. Eu acho que é muito importante porque eu sei que às vezes a gente fala, né, que o processo tem que ser leve, mas eu falo que quando você decide empreender e ter uma empresa, né, independente se você tem uma salinha ou uma clínica, você é uma empresária, né, ou enfim, o que você tiver.
E é abrir mão de Sim, certas coisas, com né? certeza. É saber que vai doer. E muitas vezes vai doer. Só que a gente tem que aprender com a dor É e se verdade. tornar cada vez melhor. Então, muitas vezes, eu acredito que a gente vê a Manu e vê, nossa, ela nasceu já assim, né? Nasceu falando bem, nasceu fazendo vídeo bem, mas a gente gosta muito da palavra metamorfose porque, gente, às vezes vai ser, né? A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas para focar em outras. E é assim, né? Exatamente. O tempo todo. E eu vejo muito, Manu, a sua dedicação, né? Então, eu volto a dizer que qualquer um pode ter, né, o primeiro lugar. Basta realmente estar dedicado ali, né? Então, a Manu é essa mulher, né, Manu? Fala um pouquinho pra gente, Manu, o que fez os seus olhos brilharem quando você decidiu trabalhar com emagrecimento e algo mais focado em mulheres, né? Que no caso é a Leve. Sim. Sabe que no início da pandemia, né, antes de trabalhar com a Leve, né, antes de fazer o meu Conta um licenciamento, pouquinho, né? Como que né, foi? Você abriu sua clínica? sim, eu comecei, né, quando eu comecei eu atendia numa sala, num espaço, num salão aqui em Pelotas, no Espaço Vida. E eu comecei, na verdade, com um único aparelho, com o Indermo. E eu, a partir daquele Indermo, na verdade, eu consegui ir sondando com as pacientes, né? E fui, aos poucos, na verdade, vendo que tipos de, por exemplo, procedimentos eu poderia ir fazendo, sabe? Por exemplo, estrias incomodavam muito. Então, a primeira coisa que eu comecei a tratar, né? Enfim, a primeira desordem estética foram as estrias. E aí eu foquei muito nisso. E desde aí, então, eu já postava bastante no Instagram, nas redes sociais, e eu já sentia, por exemplo, que eu deveria fortalecer a minha marca pessoal, sabe? Porque eu acho que, por exemplo, independente de onde tu estejas, tu é tu, entende? Então a gente tem sempre que honrar a nossa fonte, né, em primeiro lugar. Então o que que acontece? Eu trabalhei bastante focado, por exemplo, com esse aparelho, e aí depois eu fui sondando, né, com as pacientes, quando foram melhorando as coisas, eu fui sondando, né, quais outros tipos de desordens elas, né, gostariam, aí tipo de tratar, eu fui para radiofrequência e assim eu fui indo, né, aos poucos. Eu sempre fui muito intencional com tudo que eu fiz na vida. No diz que eu sou DC. Então eu sou, na verdade, por exemplo, né, sou dominante, mas eu tenho bastante cautela. Então, por exemplo, eu não ajo tanto porque eu tenho a cautela também alta, entende? Então, eu só ajo quando eu tenho, por exemplo, todas as hipóteses e mais ou menos, na verdade, eu sei que aquilo ali vai dar ok, entende? Então, eu tenho isso, esse é meu perfil e sempre foi. Então, acredito que por isso, nesse determinado, né, período da vida, quando eu recém me formei e tal, a minha cautela estava muito alta. Então, eu acabava, né, fazendo tudo, sempre fui muito correta, né? Então, eu sempre acabei focando muito nesse sentido de ir investigando, né, o que mais iria me dar retorno naquele momento, porque é muito comum, por exemplo, Eu só as... quero te interromper um pouquinho Tá, e falar, gente, que diz que é um teste comportamental. Porque eu acredito que para a gente é algumas muito pessoas claro, não né? Que é sabem. Sim, emagrecimento, mas sim, talvez algumas pessoas não não saibam, né, entendo. o que é. Sim, Então, é um teste para você descobrir o seu perfil, né? Quais são os seus pontos fracos, pontos fortes. Não sei se expliquei bem. Expliquei, Marina? É, Daí, né, também. Então é só pra. Porque às vezes a pessoa fala, mas que sim. é isso, né, que a E Manu tá cada um falando? tem o seu, né? Cada um tem o seu perfil comportamental. Então, por exemplo, eu às vezes ajo da forma que eu ajo porque eu tenho esse perfil comportamental. Então, tem muitas mulheres, por exemplo, que vão querer, por exemplo, fazer alguma coisa, né, que eu aplico, mas às vezes não conseguem com tanta facilidade porque talvez esse perfil não é o que mais, né? Por exemplo, coloca Exato. uma planilha para mim, eu sou uma negação, entendeu? Na verdade, para fazer essas coisas. Então, cada pessoa, né, tem o seu perfil, né, comportamental.
E dentro, né, disso tudo, lá desde o início, eu já dei aula, né, aqui também, né, para curso técnico aqui na minha cidade, no Senac, no curso de massoterapia. E teve épocas que eu atendia no turno da tarde, dava aula de manhã e de noite. Eu fiquei 2 anos assim, e atendia em Porto Alegre toda semana. Então, por exemplo, eu ia de madrugada no domingo para Porto Alegre, atendia todo dia. E aí voltava, por exemplo, de noite de madrugada para dar aula de manhã na terça no outro dia, sabe? Eu fiquei um tempão assim, né? E nesse período, eu conheci muitas mulheres, muitas mesmo. Conheci, assim, ó, pessoas incríveis, né? E o Senac é muito legal porque a gente, né, trabalha com todas as classes, né, econômicas. Então, a gente tinha, né, uma troca muito grande, um aprendizado muito grande, assim, lá. E, por exemplo, teve, né, alunas que eu precisava dar aula no quadro, por exemplo, porque não conseguiam assimilar por slide, sabe? Então a gente tinha que se adaptar muito. Foi um grande desafio, na verdade, que eu tive, né, nessa época, e aprendi muito com essas mulheres, né? Até hoje, né, eu tenho várias alunas minhas que entram em contato comigo, tenho alunas minhas que trabalham comigo hoje, né? A gente sempre sabe, quem dá aula tem a carta na manga, né? Que sabe, aquela lá era super boa em terapêutica, né? E aí, o que acontece? Por exemplo, nesse sentido, eu fiquei 2 anos, né, dessa forma, e aí eu acabei que eu decidi dar o passo de ter o meu consultório, né? E foquei, na verdade, sempre, né, primeiro o consultório, e aí depois acabei que montei um instituto, né, onde eu dava cursos livres, e também porque aí eu saí do Senac, no caso, eu ministrava os cursos livres e também acabava, né, atendendo no consultório. Eu tinha 2 meninas que começaram a trabalhar junto comigo nesse período, mas sempre, meninas, eu nunca, por exemplo, coloquei um nome fantasia, sabe? Na clínica. Eu sempre, no caso, firmei muito meu nome. Eu sempre quis, na verdade, colocar sempre muito meu nome, né? Desde o início. E, enfim, com a pandemia, né? Trabalhei, evoluí, né? Dentro do trabalho. Tive que ir para um lugar maior, por quê? Porque o espaço que eu estava já não supria, né, as minhas necessidades. Naquela época, eu tinha necessidade de ter um Foi na espaço maior. pandemia? Oi? Foi na pandemia que você mudou? Não, foi um pouco antes. Foi Ah, um pouco 6 meses antes, Nossa. mais ou menos. Foi um pouco. Foi em agosto, em julho, agosto, e aí depois veio a pandemia, né? Mas não tinha dado nem um ano, por exemplo, de clínica ainda. Enfim, aí, por exemplo, né, a gente, quando muda, a gente tem outras expectativas, né, e é que nem, são fases da vida, né, por exemplo, na época do Senac mesmo, eu amo, na verdade, ensinar outras pessoas. Na época da faculdade, eu fui 2 anos monitora de anatomia, então eu gosto, na verdade, da função de dar aula, sabe? Sempre gostei. Então, o Senac me supriu essa necessidade. Aí depois, por exemplo, né, já não era mais essa fase. Aí, por exemplo, eu sentia que eu precisava evoluir num outro sentido. Aí foi lá a Manu, né, e intencionalmente fez outra coisa, entende? E aos poucos eu fui indo dessa forma. Por exemplo, dessa primeira, quando eu saí do consultório e montei o instituto, foi uma realização enorme para mim, porque era o andar, né, o último andar de um prédio bem no centro da cidade, e tinha uma vista maravilhosa da cidade. Eu amava a minha vista do meu consultório, sabe? E isso para mim foi uma conquista muito grande, sabe, nessa época. E aí, por exemplo, quando eu fui para o outro lugar, para outra clínica, eu estava numa vida muito insana, muito frenética, e eu precisava de quê? Eu precisava mais de ficar quieta, de me recolher, de ficar mais no casulo, sabe? Então, o que aconteceu? Nessa minha clínica agora, eu tenho um jardim maravilhoso nos fundos. Então, é aonde eu me reconecto sempre, sabe? Então, por isso que eu digo que tudo é fase, né? A gente precisa passar por determinadas fases. E eu digo que na época do Senac, por exemplo, não vou mentir para vocês, né, meninas? Mas salário de professor, a gente sabe que, né, que não é muito valorizada, né? E eu tava lá realmente porque eu gostava muito mesmo de dar aula, né? E
E aquilo eu tava fazendo por amor, realmente. E, né, foi um período, evoluí, fui para outra situação. E até hoje, né, eu penso dessa forma. Por exemplo, no início da pandemia agora. No início da pandemia, a gente precisou ficar fechados, né, por 45 dias aqui na minha cidade. E aí, eu, nesse período, acabei desenvolvendo uma linha de skincare, por exemplo, uma farmacêutica que eu já tinha, né, contato aqui na cidade, ela ficou de minha responsável técnica. E só, por exemplo, com a venda desses produtos, eu acabei pagando o aluguel, por exemplo, da clínica, entendeu? Então, nesse mês. Embora eu já tivesse o meu caixa, né, já tivesse essa organização, porque eu sempre fui, né, bastante cautelosa nesse sentido, sabe? Eu nunca dei o passo maior que a perna, vamos dizer assim, né, vulgarmente dizendo. Então, eu fiz isso, e aí depois eu conversei com uma grande amiga minha, que você deve conhecer, a Tice. A Tice, linda. Sim, a Tice Araújo, né? E nós nos conhecemos no Chile, Marina, também, na época da diplomatura. Eu lembro. E nós fizemos uma amizade, assim, incrível, né? E ela me dizendo que estava trabalhando com emagrecimento, já fazia bastante tempo. E eu fiz um curso, né? E aí, nesse curso que eu fiz um curso... Outra coisa importante, do teste que eu fiz aí, né, de comportamento, o meu valor teórico, ele é muito alto. É o mais alto de todos que eu tenho. Então, por exemplo, quando eu tô desmotivada, eu estudo para me alegrar, para me animar, entende? Então, eu tenho isso em mim. Ai, achei E minha irmã. Ai, Eu faço isso também. Quando eu tô triste, nossa, eu preciso. eu adoro Parece que aprender você alguma sai coisa do diferente. corpo, né? Você Exatamente. sai você sai do mundo, do problema. Às vezes é até Exatamente. uma fuga, né? Mas Exatamente. pelo menos traz conhecimento pra gente. Não, e a gente acaba agregando, né, muita coisa, porque, né? claro. E evolução, eu digo, Com né, que, certeza. por exemplo, eu não quero ser melhor do que ninguém, eu quero ser melhor do que eu mesma no passado e eu quero evoluir meu ser. É isso, porque a gente não leva mais nada da vida sem ser o que a gente conhece, as experiências que a gente passa, né? Então, eu sempre foco muito nisso, né? E gosto muito de estudar. E aí, na pandemia, eu fiz esse curso, entrei para esse curso aí, que falava muito em desenvolver e tal, né? Mulheres da área da estética. E aí eu via que os impulsionamentos e as coisas eram mais focadas para o emagrecimento, né? Aí eu fui ver, opa, vamos dar uma olhada, o que é esse emagrecimento? E aí eu conversei, né, com os dois mentores desse curso, e um deles me indicou, né, vocês. E o que Olha, acontece? Ele, né, me disse, né, elas estão com uma visão bem diferente e tal do emagrecimento, né? Não é aquela questão mais convencional, aquela coisa de corpo padrão e tal, né? Me falou toda a ideologia. Eu falei, nossa, mas isso na verdade é tudo que eu abordo já no meu perfil. Porque, por exemplo, eu separei, né? Quando eu comecei, na verdade, a ter outras mulheres trabalhando junto comigo, eu acabei desenvolvendo um outro perfil, na verdade, que eu fiz para a clínica. E aí eu tinha o meu, só que o meu, eu sempre fui muito intencional em questões de autoestima, de autocuidado. Embora eu colocasse uma foto de viagem, eu sempre fazia alguma coisa puxando, na verdade, para a questão do meu trabalho, sabe? Então eu sempre tive essa pegada, assim. E fui desenvolvendo aos poucos, né? E aí, deixa eu ver, o que eu me perdi no que eu tava falando. Dessa parte. Onde eu tava, meninos? Que eu me perdi. Que você você ficou é, sabendo da Leve, que a Leve era, né, uma Diferente, forma diferente exatamente. de ver o emagrecimento. Exatamente. Aí eu conversei com a Tice, né? Conversei com ela, ela disse, vai, não sei o quê. Lembra dela, da Marina, né? Primeira coisa que ela me disse, na verdade, da questão da Marina. Eu falei, vou conversar com elas, né? Quando ver, eu gosto, né, da maneira delas. Pelo que eu li, já casa direitinho com a minha ideologia, né? E os meus valores. Então eu comecei a investigar mais e me encantei, me apaixonei, na verdade, pela metodologia de vocês. Vocês estão de parabéns mesmo, né? Porque o que acontece também? Eu vinha da estética, né? Da estética corporal, eu já estava focando muito mais na estética facial do que na corporal, tá? Uma porque as mulheres, né? As clientes, né? As pacientes da estética em si, elas ainda não têm aquela consciência de autorresponsabilidade, sabe? De, por exemplo, eu tô fazendo aqui uma criolipólise, mas eu tenho que fazer, na verdade, também uma papel em casa. Eu tenho que melhorar minha alimentação, tenho que, né, beber sim, água, tenho que fazer atividade física, né?
Só que isso não existe. E aí o que que acontece? Eu tava me desmotivando muito em relação à estética, entende? Por causa disso. O que que acontece? Eu sabia que a técnica dava certo, eu fazia o máximo para dar a técnica certo, só que não tinha essa autorresponsabilidade da paciente, entende? E aí, com o emagrecimento, foi como se eu tirasse esse peso das costas. Por quê? Porque no emagrecimento a gente sabe que a paciente, ela vai seguir toda a estratégia, ela tem todas as ferramentas, a gente tem todo o acompanhamento, o apoio, o acolhimento, mas ela tem que ter essa autorresponsabilidade, senão não funciona, entende? Então, eu me senti assim, ó, muito bem, realmente, e como eu me apaixonei, né, na verdade, por esse mundo, eu acabei procurando estudar cada vez mais, né, Marina? Sabe como é que é? Aí eu comecei a procurar cada vez mais, né, coisas para me desenvolver, e sempre eu foco muito em uma coisa, entende? Por exemplo, se eu sinto que eu tô tendo dificuldade, sei lá, em posicionamento. Eu vou lá e procuro, na verdade, algum curso, alguma coisa focada em posicionamento. Por quê? Porque eu sei que com posicionamento eu vou melhorar o meu engajamento, vou melhorar, sabe? Tipo, e é isso, entende? A gente precisa, e a dica que eu dou, né, para as mulheres, é que sejam mais intencionais. Não sejam, por exemplo, aquelas profissionais que no início, quando se formam, já montam a clínica inteira com tudo que é aparelho e ficam totalmente endividadas, sabe? Então, na verdade, para dar um passinho, na verdade, depois do outro, e vendo, né? E se entendendo, vendo o que precisa melhorar, se conhecer também, né? Durante o processo, para mim foi muito legal, porque eu fiz um acompanhamento de coach, né? Com a Dani, maravilhosa, não sei se ela tá na live. Mas me ajudou, assim, ó, muito mesmo, né? Porque acaba que tu, te conhecendo, tu sabe no que tu precisa focar cada vez mais, entende? Então, isso também ajuda, né? Pra caramba. Mesmo assim, Isso eu faço. é o fundamental, né? Para quem quer empreender, quem quer até liderar, você ser líder de você mesmo, mas para isso você precisa saber, né? Exatamente. Até onde você pode ir, né? Quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos Exatamente. fracos. E eu vejo muito assim, por exemplo, chega uma idade que às vezes a gente fala assim, eu vou desenvolver o que eu faço de melhor, né? E vou ter pessoas que façam, às vezes, que me ajudem a Exatamente. pensar no que É eu isso. faço. É isso. Então, isso é muito interessante. E o principal, gente, primeiro, autoconhecimento. Porque a Uhum. gente sabe, às vezes, quando a gente tá, né? Olha, isso aqui eu posso melhorar, mas, né? Eu sei que eu não faço tão bem. Imagina a Manu Sim. se ela não aparecesse, se ela não, né? Porque você No faz isso início também. também. Morria de É, vergonha. Neva, tu acompanhou, na verdade. Eu para fazer e minhas a Manu lives. falou pra mim, tem vergonha de fazer live, né? Mas é Sim. isso, gente. Ela começou a perceber e começou a desenvolver esse lado. E, não, eu sei que eu faço assim, eu sei que eu sou assim, né? E para quem está ouvindo, às vezes eu vejo muito as pessoas no papel de vítima, né? Uhum. Elas não percebem, mas elas entram nesse papel de vítima. Então, para quem tem já essa coisa de se vitimizar, às vezes pode estar falando assim: mas eu não. Então é isso, eu não gosto de fazer vídeo, eu não sei o quê. Mas hoje a gente está numa situação que não existe mais marketing se você É. Não tá não, aqui. não é o marketing digital, né? Não Sim. tem como. Então, existem outros jeitos, né, de sua marca aparecer, sim, mas eu vejo que se você tem essa dificuldade, para as pessoas que têm, gente, tem que olhar com mais carinho, né? Tem que focar mais, porque não tem como você ter uma empresa e não olhar para tudo isso. Com E eu certeza. vejo que você é inspiração para muitas, né? E eu acho que muitas da área da estética mesmo. Eu postei foto sua e outras profissionais que não são levers, né? Nossa, gosto muito dessa moça. Olha como essa Que moça legal. fala bem, se posiciona bem. Então, é referência mesmo para o nosso mercado, né? De estética e emagrecimento. E é isso, Manu. Você
quando você se via assim, você já imaginava que não, eu já faço isso bem ou teve uma construção? Tipo, Teve uma construção enorme, assim, sabe? Que vocês foram, eu digo que vocês foram, o método da Leve foi o guia, tipo um mapa, assim, sabe? Para chegar, na verdade, onde eu sou hoje. Acredito que, por exemplo, eu não teria autonomia, na verdade, profissional, e eu ainda procuro mais autonomia. Quando eu comecei, por exemplo, né, procurando vocês para fazer o licenciamento, eu já procurava para trabalhar mais no virtual mesmo. Eu já lá no ano passado, né? Então, por exemplo, eu já desde lá já procuro me desenvolver, já tendo pacientes no exterior já desde o ano passado, sabe? Procurando, na verdade, sempre, como é que eu posso explicar? Sempre inovar. Eu tenho, não sei se vocês conhecem, mas o arquétipo do criador também muito alto, que é, por exemplo, questão de querer, tipo, criar coisas, inovar coisas, né? Então, isso também tem, né, de bastante, né? Comprova pela a linha de cosméticos, comprova pelo, né, pelas coisas de, tipo, fiz um tratamento de Stewart aqui na cidade. Aí, tipo, no início, né, todo mundo, será, né, e tal, os outros profissionais, né? Aí depois, dava alguns meses, viram que dava certo, aí também faziam o curso, sabe? Então, por exemplo, eu sempre gostei muito de inovar, sempre gostei muito de meio que fazer diferente, entendeu? Então, eu acabei que nesse sentido, sabe? E a Leve é totalmente diferente de qualquer outro método de emagrecimento, sabe? É muito mais humano, é muito mais acolhedor, sabe? E na questão, por exemplo, né, eu sempre digo para os pacientes para não visarem só a perda de peso, porque isso não se sustenta, né? E já tenho a plena convicção de que quando a paciente procura só pelo lado estético, sério, não engrena, sabe? Não adianta. Então eu acabo que na minha, até uma outra dica que eu faço para as meninas, por exemplo, eu tenho, né, não vou dizer persona, tá? Um nível tipo de marketing, mas, por exemplo, eu tenho aquele perfil de paciente que eu prefiro atender. E eu tenho o tipo de paciente que não é muito bem-vinda, na verdade, para a metodologia, que é a paciente que, né, ainda não está preparada, por exemplo, para emagrecer, que tem, por exemplo, né, essa mentalidade de ser emagrecida, né, de não fazer, por exemplo, as coisas. De não Então, respeitar o processo, né? De não exatamente. Então eu me querer posiciono. passar pelo processo. Exatamente. Então, com as minhas postagens, o que que eu faço? Eu acabo me posicionando, tanto nas pacientes que eu gosto de atender, quanto com as pacientes que, na verdade, que, né, que não vou dizer que não gosto de atender, mas que, por exemplo, que não Mas que estão não estão preparadas no para me atender. momento. Não Exatamente, estão não estão preparadas para preparadas. esse novo modelo de emagrecimento, né? Exatamente. É Porque a isso. gente fala que a Leve, ela é sim um método de emagrecimento, mas é um jeito diferente de você olhar para esse processo. Sim. Né? É um jeito onde a gente aprende a se cuidar, a se olhar, né? Você se olha, você entende aquilo que você precisa, aquilo que você quer, e aí o peso, as roupas, as medidas, elas vêm como consequência. Consequência. Né? Então, sim, né? Todo mundo às vezes fala, mas sim, vai perder peso, mas você vai aprender durante o processo a olhar para você, para que isso se torne sustentável. Né? Porque a gente já está Exatamente. cansada aí Fazer de dieta. vai e vem, de efeito Sim. sanfona, de dieta, de passar fome. Né? Chega Exatamente. segunda-feira, vamos restringir tudo. Então é você compreender o emagrecimento por um outro olhar, né? E E em equilíbrio. aprender. Sim. E ter equilíbrio. Aprender a enxergar o equilíbrio. Né? Exatamente. Então, é isso que eu e a Van mais queríamos, né, colocar no mundo aí, algo que fosse diferente, algo que estivesse, que ajudasse de fato as mulheres a enxergarem esse processo como um processo de realmente autoconhecimento, mudança, que como bônus você ganha aí, né, o resultado na balança. Então isso é muito importante para nós e você trazer essa exposição, né, do método, essa explicação sobre o seu olhar, isso faz com que a gente fale assim, nossa, a gente conseguiu, deu certo, a gente conseguiu passar, né, para vocês o que realmente estava aqui dentro do coração. Então isso deixa a gente muito
muito feliz. E a gente viu isso no evento também, né, Van? Porque às vezes a gente ficava conversando mais no virtual, com todas, né? Vendo pelas redes, mas quando a gente se encontrou, a gente sentiu, É né, verdade. que a nossa mensagem estava sendo passada. E ouvir isso aqui hoje também pra gente é muito importante. Coisa boa. Sério, vocês são incríveis, incríveis mesmo. E não tenho palavras, na verdade, para agradecer vocês, né? E mais uma vez me sinto lisonjeada por fazer parte desse grupo, né? Que serve de inspiração aí para tantas mulheres, né? E vocês sabem que vocês podem contar comigo para tudo, que eu tô aqui, tá bom? E o quanto é importante também, né, a gente ter esse olhar mais humanizado, entender que se de a gente quer muito também acolher vocês, né? Então eu falo muito que essa coisa de uma mulher ajuda a outra. Então nós estamos aqui, a gente apoia a rede, né? Toda semana, com as aulas, com tudo que a gente oferece, para que vocês fiquem melhores para apoiar, né, as mulheres que precisam de vocês. Então, por isso que a gente gosta muito desse senso aí de comunidade, né, de apoio entre mulheres. Isso é algo muito forte aí dentro da Leve. E é claro que algumas pessoas às vezes não se identificam e tá tudo bem, né? Por isso que a gente precisa saber o nosso lugar no mundo, É né? verdade. O que a gente está aqui, o que a gente quer com o nosso trabalho, e ter essa identificação mesmo, né? Com as empresas, com as marcas, com as pessoas. E por isso que a gente fica Eita! muito feliz, né? Não entendi. Estão dizendo que tá travando. Pra mim travou a Para mim tá Marina uma normal. hora. Eu não sei se. Quem é que travou, gente? Para Vamos mim ver tá aqui. normal também. Para Agora mim pra mim tá também. normal. Mas teve uma hora que tu ficou carregando, Marina. Vai. Mas agora tá normal. É que deve estar com atraso. Pode ser. Agora voltou. Gente, e olha, não tenham vergonha, perguntem, tá? Podem deixar aqui, a gente está acompanhando tudo. E Manu, conta pra gente qual foi o ponto mais marcante, assim. Quanto tempo você tá trabalhando com emagrecimento, com a Leve? Desde julho do ano passado. Então, deu Um ano e pouquinho. 1 ano e 3 meses, mais ou menos, né? Por isso que eu te falei que eu fiquei surpresa. Eu achei que eu ia estar concorrendo à revelação, né? Mas, né? Entre as três, eu fiquei pensando, meu Deus. E primeiro ainda, sério, foi um choque. Fiquei bem. E fiquei bem introspectiva, sabe? Em vários dias depois do evento, eu ainda fiquei muito, assim, introspectiva, pensando em tudo, né? No meu trabalho, né? Na minha dedicação, porque a gente sabe, né? A cabeça da gente, às vezes, sabota a gente, tipo, no senso do não merecimento, né? Às vezes. Mas a gente tem que A reconhecer síndrome que da a gente. impostora. Esse é um ponto muito importante. Exatamente. Você E de, não, eu não sou melhor do que ninguém, sabe? Tipo, fiquei, né? Assumo pra vocês que eu fiquei pensando, né? Esses tipos de coisa. Mas depois eu comecei, né, a entender, né? E me dar realmente o mérito, porque eu estudei bastante mesmo, sabe? Me dediquei bastante mesmo. Então, tipo, sabe? Então, acabei reconhecendo, né? Isso também. E aí eu consegui desenvolver mais depois nas redes também, né? Mas foi, tipo, bem chocante, assim. Fala pra vocês. Ai, gente, foi muito bom. E
qual, assim, nesse tempo trabalhando com emagrecimento, quando você sentiu, assim, no seu coração que, olha, realmente é isso que eu gosto, é isso que faz o meu coração vibrar? Teve algum momento, assim, que marcou? Um momento específico, eu acho que não, eu acho que foi bem gradual, assim mesmo, sabe? Porque que acontece? Como eu tava começando a estudar muito mais coisas sobre emagrecimento, sobre comportamento humano, sabe? Sobre essas coisas. Então, acabei me voltando muito mais para a questão, sabe? Do emagrecimento. Então, a parte da estética, eu não deixei, no caso, né? Mas digo hoje que é 75% do meu trabalho, hoje em dia é emagrecimento, né? Mas eu atendo ainda no operacional da clínica, né? Em alguns dias na semana, né? Ainda não deleguei alguns tipos de procedimento, ainda sou eu quem faço, né? Mas não minto para vocês que meu olho brilha, na verdade, é pro emagrecimento. E você já conseguiu perceber, assim, o porquê? Tipo, De transformar, na verdade, outras mulheres, sabe? Eu sempre, aquela hora que eu falei da parte da estética, eu sabia que eu tinha conhecimento para trazer a transformação das mulheres também, né? Mas aquela parte que era delas, eu não tinha. Então, o que que acontecia? Eu acabava me frustrando, e as pacientes também, porque não tinham o resultado esperado, né? E com o emagrecimento, eu consigo promover essa transformação, entende? Então, eu fico muito realizada com o meu trabalho por causa disso, entende? Eu consigo acompanhar de perto a transformação dessas minhas pacientes, né? Consigo ver, e passando pelo processo que eu passei também, eu consigo, né, entender, né, com empatia as dificuldades delas, né? Então, essas coisas. Então, eu acompanhando de perto mesmo, eu consigo sentir muito mais orgulho, vamos dizer assim. Eu fico, né, muito orgulhosa realmente de ajudar e de promover, né, um pouco, nem que seja dessa transformação que elas passam, né? Porque o mérito é delas, né, com dessa certeza. transformação, né? A Mas gente O que a só, gente sente com só dá um você, né? caminho. exatamente, exatamente. Eu só guio, né? A gente só guia ali na trajetória. E é isso, é muito legal, muito recompensador, assim. Fico muito feliz com o meu trabalho. Hoje em dia digo que estou muito satisfeita, muito mesmo, com o meu trabalho. Linda, isso é ótimo. Manu, e assim, tem dias que você não tá afim de fazer vídeo, não tá afim de Tem, aparecer. tem. E o que você faz para se motivar? Assim, como que é essa organização enfim, Dessa parte, dessa parte? então, o que que acontece? Tem alguns momentos, né? Até no evento Metamorfose, a Marina falou muito, né? Tem alguns momentos nossos, de acordo com o nosso ciclo, e a gente sabe, né, que naquele momento a gente não tá muito bem para criar algo, para fazer algo, né? E falo para você sinceramente, quando eu sinto isso, eu simplesmente não faço. Eu não faço forçado, sabe? Eu acho que é importante, né, a gente se respeitar, né? Aquele momento é para ficar mais quietinha. E eu sou muito assim, eu me reenergizo muito sozinha comigo, com meus pensamentos, tomando meu chazinho, sabe? Eu sou muito assim. Então, o que que acontece? Eu acabo respeitando muito esse momento. Óbvio que eu sempre deixo alguns conteúdos engatilhados para que quando aconteça, na verdade, esse tipo, né, de sensação com a gente, eu tenha algo para postar. Mas assumo para vocês que stories, por exemplo, eu ainda não descobri a maneira mais correta de me desenvolver. Eu tenho bastante dificuldade nos stories. No feed eu consigo me desenvolver mais, né? Tá aí um ponto, na verdade, que eu tenho que melhorar, viu? Tenho que focar mais nos stories. Tenho que aprender mais sobre isso. Mas em questão dessas aí, de ficar, né, mais quietinha e tem dias que a gente não tá bem e tudo bem, né? Nós somos mulheres, somos humanas e tá tudo bem ser assim, né? A gente não tem que se cobrar, né, de estar sempre perfeita. É porque a gente não é, né? Então, De jeito nenhum. E cada fase a gente vai produzir algo, né? Vai ter aquela fase, como a gente conversou muito, depois a gente faz uma live sobre isso também.
vai ter aquela fase que você vai estar inspirada, que você vai estar criativa. Então, Exatamente. aproveitar essa fase e fazer o que você falou, já deixa tudo pronto. É o que eu faço. Porque depois que entra outra, é o que eu faço também. Só que para tudo isso, a gente precisa de autoconhecimento. A gente precisa ir ficando em estado de presença para entender, né, o que eu fujo quando eu tô, né, com essas sensações, do que eu fujo, o que me envolve mais. Então a gente vai aprendendo isso e vai se preparando, porque sempre tem coisa para fazer. Sim. Né? Às vezes não dá para fazer, né? Essa parte mais criativa que eu acho que é um pouco mais complicada você fazer forçado, né? Não tem como. Não tem como. Né? Eu não consigo, para mim dá, precisa fluir. Não. Então, assim, quando a gente não tá tão bem para fazer a parte criativa, tem muitas outras tarefas que dá para fazer aí para poder também deixar rodando as coisas, né? Então, Exatamente. isso também é importante a gente ir olhando e observando. E uma coisa também que eu acho importante falar para vocês, por exemplo, nos posts que eu faço, eu também sou muito intencional com cada post. Então, quando eu faço um post esperando, na verdade, o tipo de engajamento que aquele post vai me trazer. Se ele vai me trazer mais salvamentos, vai me trazer mais compartilhamentos, se vai, sabe? Então, por exemplo, eu sempre acabo fazendo isso também focado e tento, né, não fazer muitos posts, por exemplo, com o mesmo propósito seguido, sabe? Em dias seguidos. Sempre acabo mesclando também muitas coisas. Né? Tô vendo agora também algumas outras coisas para fazer, algumas linhas editoriais também, que eu acho que vai ser bem legal de fazer, por exemplo, né? Tipo, para a pessoa ver, tipo, quinta-feira de noite tem um vídeo de tal coisa, sabe? Porque já faz a pessoa, né? Tipo, ficar atento, né? Que naquele dia, tipo, sempre tem um vídeo de receitinha, vamos dizer assim, sabe? Então, eu tô pensando em trabalhar bastante nesse Isso é sentido legal. também. Que linda. Ninguém tem. Não apareceu nenhuma pergunta, né? Não. Manu, Oi. e se você pudesse deixar algo para quem está assistindo, né? Parar, refletir, né? E ajudar, algo que você gostaria de ter ouvido aí, né? No começo, enfim. Não combinamos isso. Mas combinamos nada. Tem que ser algo de coração mesmo, né? Eu tô vendo a Nádia aí, gente. A live com a Nádia vai ser segunda-feira, às 8 horas da manhã. Vamos tomar um café, né? A Nádia é segundo lugar aí no Brasil. Então, já coloca aí na agenda. Bom, o que eu gostaria de que me falassem, no caso, que eu procurasse, na verdade, me conhecer. Hoje, né? Realmente me conhecer, né? Porque, por exemplo, quanto mais autêntica a gente for, mais magnética a gente é. Então, a gente precisa se conhecer, né? Ver as coisas que gosta, as coisas que não gosta, focar, né, nessas coisas. Na simbologia, por exemplo, se eu boto uns respingos no meu post, é porque isso tem um significado para mim, sabe? Então, por exemplo, tentar encontrar coisas que façam ter significado para ti, tipo, é marca pessoal, na verdade, sabe? Tipo, que olhem assim, tipo, aquele tipo de post com certeza é da Manu, sabe? Tipo, algo que seja mais nesse sentido, né? E que consigam, né? Como é que eu posso explicar? Consigam entender que a vida é feita de fases, que nem sempre a gente tá bem, que a gente precisa se respeitar, né? Quando a gente não tá legal, né? Não tentar forçar a barra também. E se precisar de ajuda, principalmente agora nessa questão, né, de pandemia, tem muitas mulheres que ficaram muito abaladas, né, em relação psicologicamente. Então, procurem ajuda também, né? Porque assim, né, a gente consegue ir, né, dando conta, vamos dizer assim, né, da nossa vida e de nós mesmas, em primeiro lugar. E outra coisa, né, a gente não tem tempo para fazer tudo. A gente precisa escolher, na verdade, as coisas que a gente vai fazer, né? A gente precisa ter prioridades. Não adianta a gente fazer uma lista de tarefas e naquela lista de tarefas ali, por exemplo, tu não cumprir as coisas que
que não são prioridades. Assim a gente não se sente útil. A gente tem que, pelo menos, né, fragmentar, por exemplo, uma coisa que é prioridade, botar ao longo da semana, por exemplo, para que tu consiga cumprir aquilo, sabe? E aí tu, sabendo que tu vai cumprindo, tu vai te sentir mais motivada, porque tu tá conseguindo dar andamento, entende? Então, acho que Sim. a gente tem que se É tratar. muito importante, Manu. Porque às vezes as pessoas acham que vão colocar 20 coisas na agenda para fazer. E não dá, E vai gente. cumprir? Sim, não tem como. E é, por exemplo, ou faz uma lista e daquela lista, por exemplo, tem 10 coisas. E 2 coisas são super importantes. E tu fez 8. Só que nenhuma era das importantes para tu fazer. Tu vai achar que tu não fez nada. Verdade. E abandonar aquilo que falaram pra gente, que a gente é multitarefa. Nós não somos multitarefas. Isso só deixa a gente sobrecarregada Tô e ativo o TDAH. frustrada. Sim. Gente, tem que esquecer isso. Mulher não é multitarefa, isso só inventaram pra gente poder, sei lá, achar que pode dar conta de tudo. Né? E foi o que você falou no começo da live. Às vezes o foco. Né? A gente tem sim várias frentes, né? Quando a gente empreende, quando a gente tem empresa, a gente tem sim várias frentes para tomar conta. Mas é importante ter essa visão do que eu vou dar foco primeiro. Então, eu vou dar foco no bloco financeiro. Eu preciso resolver essa parte do financeiro. Vai ter tarefas que vão estar rodando sozinhas. Sim. E outras, como o financeiro, é o seu foco de agora. Então, você vai separar um tempo para estudar aquilo. Você sabe que você precisa compreender mais, foca naquilo. Aí depois parte para outra coisa. Se você fica meia horinha numa coisa, meia horinha na outra, aí vai, aí atende, faz isso, dá a impressão de que você não fez nada. Né? Então, eu queria que tivessem me falado isso antes, né? A pergunta não foi para mim, mas eu me intrometi aí para responder. Sim. E é isso, você não é multitarefas, você não precisa ser. Exatamente. Faz uma coisa de cada vez, porque senão a gente fica doida. E às vezes acho, por exemplo, tenho que focar nas planilhas. Mas, por exemplo, o meu perfil, eu nunca vou ser boa em planilhas, sabe? Então eu sei que eu tenho que delegar essa atividade para alguém. Porque eu nunca vou conseguir desenvolver isso. Isso é uma coisa que me estressa, me causa desconforto, entendeu? E não flui. Se for algo que flua, que tu consegue ver que tu tá tendo, né, um crescimento, beleza. Agora, se tu vê que não, na verdade, tu precisa de ajuda para isso, né? Sim. Tem que reconhecer isso também. Com certeza. Com certeza. Isso vai deixando o processo mais leve. E o que a avó falou lá no começo também faz muito sentido. Nada vai ser mil maravilhas, nada vai ser lindo. A maioria das coisas vão ser desconfortáveis. Né? A maioria das coisas a gente vai em busca através de uma insatisfação. Mas quando a gente fala tornar o processo mais leve, é você enxergar que isso é parte do processo. Sim. A gente vive num mundo hoje onde tudo tem que ser perfeito. Onde os pensamentos negativos não podem existir. Onde as falhas não podem existir. E tornar o processo mais leve é entender que a gente é ser humano. Sim. É entender que sim, vai ter dor, claro. Né? A gente está vivendo nessa dualidade o tempo inteiro. É natural. Né? Então, eu acho que o processo... Como a gente vê também, né? Exatamente, eu acho que eu falo para as minhas pacientes, primeiro fica ruim para depois ficar bom. O processo de crescimento. E que você, que lindo. Não, gente, mas assim, a gente tem que entender que tudo é assim, né? Que a gente às vezes tem que abrir mão de algumas coisas. Às vezes a pior fase da vida da gente é onde a gente aprende. A Manu tá abrindo mão de estar com o marido, a Manu tá abrindo mão de estar descansando, né? Então a gente faz escolhas na vida o tempo todo. A Tice entrou. Tice, falamos de você. Maravilhosa. Linda. Então é muito importante porque sobre positividade, né? A gente lê muito agora, né? Que as pessoas que a gente tem que estar feliz o tempo todo, enfim. Sim. Mas não é bem assim, gente. Tipo... Isso vai pro tóxico, né? Isso já vai pros extremos.
né? Positividade é quando você se abre para as coisas que vão acontecer na vida, né? Quando você se abre para aprender com os seus erros, para aprender com o processo, para entender que tá tudo bem você se sentir mal, né? Tá tudo bem, às vezes, vir pensamentos negativos, que você vai ressignificando, que você vai aprendendo com eles. Então, e isso é tornar o processo mais leve. Não é tornar o processo mais leve, não é tornar ele livre de desafios, né? Ele lindo, só flores, maravilhoso, vida perfeita, né? Vida de Instagram. Não existe, Não, né? é Em acolher. qualquer processo, até de um casamento, de uma empresa, de até De tudo. a gente vai aprendendo no É verdade. caminho, né? É Então, verdade. se você tem autoconhecimento, você fala, peraí, né? Vou olhar o que eu aprendi com isso e, né, agora eu preciso pôr mais foco nisso, agora eu preciso pôr mais foco nisso. Exatamente. Como você falou, seu foco agora é o emagrecimento, a hora que você já está criando um posicionamento, tanto que você foi escolhida, né? Como a borboleta diamante. Mas depois as coisas fluem, às vezes você vai olhar, agora eu vou pôr mais foco nisso. E a gente tem que entender, né? Enfim, e se apoiar. Exatamente. Claudinha linda. Claudinha, nós falamos que você é linda. O que mais que a gente falou da Tizi? Várias coisas boas, viu? Fica tranquila. Não Vai ficar apareceu pra mim o gravado. comentário Vai dela ficar... ainda. Acabou de aparecer aqui. Bom, gente, estamos quase encerrando. Quem conseguir, digite uma palavrinha aí, né? Sobre o que aprendeu com essa live. Resumam em uma palavra. Manu, você é muito inspiradora, né? Nós somos muito gratas por você confiar aí em tudo que a gente acredita, né? Por levar a nossa marca com tanto carinho para tantas mulheres que precisam, como você falou, né? Com a Lab Virtual você conseguiu atender mulheres até de outros países, né? Não sei, enfim, se foram várias ou não, mas isso não importa agora. E ter esse olhar, né, de tudo que a gente falou, de tudo que a gente acredita. Então, eu quero muito que cada vez mais Deus abençoe seus caminhos, seu caminho, para que você inspire, né? Tantas pessoas que precisam, com esse jeitinho, né? Que é muito gostoso acompanhar a Manu nas redes, é muito gostoso conversar com a Manu pessoalmente. Ela não é só do online, mas do offline também. E isso faz muito sentido aí pra gente, né? Por pessoas mais leves, com um coração mais leve. E é isso, foi muito bom o nosso bate-papo. Amei também, gratidão imensa, viu? Inspiração, adoro ver essas palavras. Motivação, inspiração, maravilhosa, inspiração. Por favor, alguém que tenha mais jeitinho, tire um print aqui da gente, porque se eu tirar, eu vou derrubar o celular. Quem me conhece sabe. Vocês não têm que desativar os comentários só. Eu vou pegar a canetinha aqui, aí eu tiro daqui de longe. E segunda-feira, às 8 horas da manhã, pegue seu cafezinho. Estaremos aqui no Instagram com a Nádia, né? O segundo lugar aí no Brasil. E é isso, gente. Uma ótima noite para vocês. Gratidão imensa, meninas. E seja leve. E até segunda-feira. A da Manu é dedicação em pessoa. Isso mesmo, Eunice. A inspiração. Um beijo grande. Peraí, gente. Manu, peraí que eu vou tirar uma foto. Pera, vai. Todo mundo faz. Oi. Consegue tirar os comentários? Já tirei. Foi. O meu Pronto. Travou, eu acho. Não tá aparecendo nada de novo aqui. Eu desativei. Desativou. Gente, muito obrigada, Manu. Eu que agradeço. Segunda a gente volta, né?
Segunda-feira, Boa 8 horas da manhã, com café e a Nádia. E todas vocês, convidadíssimas. Um Boa beijo. noite, gente. Beijo Beijo, boa noite grande. pra todo mundo que assistiu aqui. Beijão. Obrigada por tudo. Beijo. Eu que agradeço. Beijão. Beijo.